A paz, homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito obrigado por você estar dando like, gostando, mandando mensagem. Muito obrigado por tudo mesmo, pelo apoio que vocês estão me dando, pelas orações. Que Deus abençoe vocês grandemente. Deixa eu deixar aqui uma mensagem que se encontra no livro de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Que diz que quando Pedro entrou no local onde tinha colocado o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo já não estava mais. Os panos que estavam enrolados em Jesus Cristo estavam no chão. E o lençol que tinha colocado no rosto de Jesus estava dobrado ao lado, em cima de onde estava o corpo de Jesus. Existe um costume judaico que quando um chefe de família ele está em uma refeição e ele se levanta, se ele pegar o lenço que limpa a boca e jogar dentro do prato, ele está dizendo que não vai mais voltar a comer. Quando ele está comendo e ele se levanta e limpa a boca e dobra o lenço e coloca ao lado do prato, ele está dizendo que vai voltar. Assim foi o Senhor Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, ele pegou o lenço que estava no seu rosto, dobrou e colocou de lado, dizendo o quê? Eu vou voltar. Então aguarde que o Senhor Jesus Cristo está para chegar, irmão. Se prepare. Amém? Quero aqui mandar um abraço para seu Emanuel e o senhor Iaías. Posso estar errado no nome, mas é mais ou menos isso. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, a minha família de Campina Grande, minha esposa. Todos vocês estão mandando. Se você quiser que eu mande um abraço, diga, manda um abraço para mim, aí eu vou dizer o seu nome, vou notar direitinho, viu? Muito obrigado. Agora deixa-me dar continuidade ao meu primeiro EQM, certo? Da última vez eu relatei que no bloco cirúrgico a sensação que eu tive da morte é como se eu tivesse levado uma anestesia e ter arrancado 10 dentes. Não dói, mas incomoda. Essa é a minha experiência que eu senti na primeira vez que eu tive o EQM. Mais ou menos essa sensação que dá. E quando eu saí de dentro de mim, eu disse, meu Deus, eu estou morrendo. Aquele ser disse, estar. Eu disse, minha esposa e meus filhos. Ele fez, psss, como se assim, faça silêncio, não se preocupe. E ali de repente, irmão, sem menos esperar, numa rapidez que não tem como descrever, eu saí do meu corpo. Eu era assim, quando eu saí eu fiz assim. Só que rapidamente eu virei, certo? E fiquei assim. Eu me via deitado, só que eu não via a minha cabeça, eu não via o meu rosto, eu via a minha perna. E tinha tipo de uma liga puxando o couro da minha perna estava aberta, muito vermelha, provavelmente sangue. E o médico com a maquita, aquela serra de lixar cerâmica, ele estava serrando. O interessante é que quando ele começou a passar, eu vi o barulho como se eu estivesse deitado ainda, mas eu estava vendo em cima, mas o meu ouvido era como se eu estivesse deitado. Questão de minuto, segundo, eu não fiquei assim olhando, abrindo a minha perna, eu subi um pouco. Quando eu subi, aí deu para mim olhar com maior amplitude o bloco cirúrgico. E o bloco cirúrgico estava lotado, muitos médicos, homens e mulheres. Era muita gente, irmão. Eu vou dizer assim que é comparado a um ônibus lotado. Quem já andou de ônibus sabe, né? O ônibus fica lotado e você mal consegue passar. Só que lá não. Lá estava lotado de médico, de azul e branco, e eles passavam um dentro do outro e ninguém incomodava ninguém. E o semblante deles era de satisfação.
Aquela cirurgia que ele estava fazendo na minha perna, ele estava satisfeito, eles estavam fazendo com prazer. E eu observava que eles entravam dentro do meu tórax, ficavam em pé. Dentro de mim, eles estavam em pé, mexia assim na minha perna com algumas coisas, umas varetas, não sei dizer o que era aquilo. E eles andavam dentro do meu corpo, vinha um, vinha outro. Eles se translaçavam assim entre eles, mas ninguém empurrava ninguém, ninguém tocava em ninguém e ninguém ficava insatisfeito. Eles faziam aquilo com o maior prazer. Quando eu comecei a sentir aquela sensação de muita gente, eu senti assim, quando uma mão veio, pegou no meu ombro e me levantou numa velocidade imaginável. E eu subi. Quando eu subi, ele me colocou em pé, num lugar muito plano, branco, e o vento soprava e levava nuvem, e as nuvens iam passando. Eu não vi ninguém eu vi. Eu estive nesse lugar branco, muito plano, e ele do meu lado, segurando o meu ombro. A sensação que eu tive de estar lá em cima, não tem como descrever aqui na Terra. Primeiro, era uma paz inacreditável, imaginável, não tem condições de um ser humano ter a noção da paz que tem lá em cima, aqui na Terra não tem. A paz, a tranquilidade, a harmonia, a felicidade, a alegria, o prazer, a segurança, a satisfação, não tem como aqui na Terra descrever. Não existe nada aqui na Terra que possa comparar a sensação excelente, mais do que excelente lá em cima. E ele ficava do meu lado, e eu sempre olhando para frente. Quando eu botava assim minha vista de lado para mim ver ele crescia enorme. Não dava para ver a cabeça dele. Ele crescia muito, muito grande. Quando eu colocava a minha vista olhando para frente, ele continuava segurando meu braço. Ele voltava a ser do meu tamanho, batia no meu ombro e dizia assim: somos iguais. Só que eu, por teimosia, de vez em quando eu olhava, ele crescia. Quando eu voltava à vista normal, ele voltava do meu tamanho e dizia: somos iguais. Lá eu não senti medo, eu não me senti inseguro. Tudo lá é diferente daqui da Terra. E o que tem de bom aqui na Terra é multiplicado bilhões e bilhões de vezes a mais do que tem lá. Lá é insuperável o prazer, a satisfação, a alegria, a harmonia, a tranquilidade, a paz, a felicidade. E quando o vento veio soprando um pouco forte, ele me trouxe um som como se fosse de uma orquestra sinfônica, de uma ópera, algo assim desse tipo. Só que não era cantada, era tocada. Entendeu? Então eu vou que seria uma orquestra sinfônica, porque uma ópera eles ficam cantando. Mas dava para entender o ritmo, e o som quando vinha lhe deixava você anestesiado, tranquilo, relaxado. É algo que não tem como descrever. Essa minha primeira EQM foi no Hospital Antônio Tagino, em Campina Grande. A minha cirurgia provavelmente foi de 8 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá antes das 7. Eu acho que de 7 horas, 15 para as 7, os enfermeiros vieram me buscar numa maca. Eu deitei, fui para uma sala antes do bloco cirúrgico, depois eu entrei. Minha cirurgia, para mim, com a experiência que eu tive de subir, de sentir a presença daquele ser, daquela tranquilidade, daquele amor, daquela paz, de tudo de bom, tudo, não tem como comparar. Eu acho, irmão, que uma mãe dando a luz a um filho é uma felicidade
quase incalculável. Então lá em cima supera essa felicidade. E quando eu estive lá na cirurgia, para mim, meu ponto de vista, minha cirurgia só durou 3 minutos. Só que quando eu me acordei já no apartamento, já era aproximadamente 8 horas da noite. Então eu calculo que a minha cirurgia durou entre 9 a 10 horas, a minha cirurgia. Mas para mim foi 3 minutos. Eu não tenho como dizer que foi mais ou menos, mas para mim foi 3 minutos. Essa viagem que eu fiz, o tempo e o espaço lá é diferente daqui. Aqui nós temos um relógio chamado Cronos. O relógio lá da glória é o Kairos, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não tem tempo. É de dia, de tarde, de manhã, de noite, é a mesma coisa. Não se repete. É algo que eu não tenho como comparar. Quando eu me acordo no apartamento, minha esposa já estava. Para mim, eu achava assim, que o médico ia fazer uma cirurgia, ia tirar o osso, mas eu não tinha noção do que era aqueles ferros, até porque aquelas argolas que eu mostrei na foto, da próxima vez que eu vim falar, eu vou mostrar de novo as fotos a vocês. Aquela sensação, aqueles ferros, quando eu vi eles, pela primeira vez, eles estavam desmontados. Era tipo um quebra-cabeça, tinha os parafusos, tinha as argolas, tinha as presilhas, tinha a chave, tinha as roscas, era tudo solto. Só que quando eu me acordei, eu imaginei assim, para mim, meu ponto de vista, minha perna tá ótima, que quando eu boto a mão, eu não consigo tocar na minha perna. Os ferros ficou interrompendo a minha mão entrar para eu tocar na perna. E ali eu ainda estava sonolento, meio areado, como diz aqui na Paraíba. E eu tentava botar a mão. Aí minha esposa pegou assim minha mão, que foi ela, que pegou minha mão, arrodeou e colocou aqui assim. Porque vamos supor que aqui seja a minha perna, aqui é meus dedos da minha perna, supondo. Eu tentei botar aqui. Não, aqui, ao contrário. Tentei botar aqui, né, que é o joelho. E batia. Aí ela veio com a mão e botou aqui. Aí quando eu fiz assim, eu senti que tinha uns ferros furando eles e tinha uns raios. Para mim aquele foi um desespero. E tinha uma crosta seca em cima da minha perna, que era uma atadura com algum tipo de medicação que secou e ficou colado na minha perna. A sensação que eu tive foi dessa. Quando foi 7 horas da manhã, eu já recebi alta, me colocaram numa cadeira de roda e eu fui para a clínica particular dele. A clínica que eu falei que hoje é clínica do atleta, lá em Campina Grande, se eu não me engano, no bairro da Prata. Doutor Lúcio, homem de Deus para mim. Ele fez algo que eu jamais poderia imaginar. E ao chegar lá, ele falou, né, que a cirurgia demorou, mas foi bem sucedido, agora faltava um repouso. Só que dentro de mim tinha algo me incomodando, mas eu não sabia o que era. Eu imaginava assim, foi a medicação, o choque da cirurgia, né, o nervosismo, aquela pressão psicológica, se vai dar certo ou se não vai. Né? Os próximos dias que iria ainda ocorrer alguma coisa desagradável. E eu fui para casa do meu irmão e da minha cunhada Rosa. Praticamente eu morei lá um bom tempo. E eu ficava com aquela coisa ruim, aquela angústia, só queria chorar. Quando foi um dia de madrugada, eu pensei assim, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Alguma coisa houve comigo. Aí aquele homem apareceu na minha frente, enorme, muito fogo, e ele disse assim, você foi para o céu, você morreu e foi para o céu, e você me viu. Irmão, eu caí num desespero tão grande, que era uma felicidade com desespero, com choro, que eu não me controlava. No outro dia eu saí contando a todo mundo que eu fui para o céu, que eu tinha visto Deus, só que eu não vi Deus.
Eu vi um representante de Deus, que é os anjos. Os anjos, irmão, quando recebem uma ordem de Deus para vir na terra, ele é Deus. Não para ser adorado, mas pela missão que ele tem, de quem ele foi enviado, foi Deus. E eu contei muito para as pessoas. Eu falava para as pessoas que as pessoas deveriam morrer, porque é bom morrer, porque o céu é maravilhoso, porque o céu tem um cheiro bom, o céu tem música, que era aquela orquestra sinfônica que eu ouvi. É algo inesquecível. E todas as pessoas que vim, eu incomodei muita gente, irmão. Eu falei muitas verdades para muita gente, só vocês têm que morrer. Se vocês não morrer, vocês não vão para o céu. Agora morra com Cristo. Morrendo com Cristo é lucro. Amém? Foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu vou ficando por aqui, já contei a minha primeira EQM. Eu vou contar o resultado do EQM e da cirurgia. Depois ainda vem mais duas, ainda vem algumas viagens celestiais e visitas de anjo. Tá ok? Deus lhe abençoe, muito obrigado. Se você quiser que eu mande um abraço para você, diga assim, irmão William, pastor William, seu William, tanto faz. Importante é que eu seja servo do Deus Altíssimo. Manda um abraço para mim, para minha família, fica à vontade, tá bom? Deus lhe abençoe.